tarde a todos. Eu sou Elisa McCulloch, advogada da Conexis. Hoje eu faço parte aqui da mesa e muito agradecida com a participação da conselheira diretora da ANPD, Nairane Rabelo Leitão, e Dr. Gustavo, superintendente de controle de obrigações da Anatel. Obrigada a todos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor da privacidade e de segurança no ecossistema digital. E eu passo a palavra aqui para a doutora Nairane. A apresentação que eu trouxe para vocês é bem breve, para a gente ficar mais à vontade depois nas perguntas. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o grande receio do setor privado é justamente o impacto que a LGPD pode trazer no âmbito da inovação. O quanto a LGPD pode barrar a inovação é uma grande preocupação. Acontece que a LGPD ela veio não para barrar a inovação, ela veio não para trazer sigilo, mas sim para fomentar a inovação, fomentar o comércio, a concorrência. Isso, inclusive, faz parte dos fundamentos da nossa lei, juntamente, claro, com privacidade, liberdade de expressão, o livre desenvolvimento da personalidade, porque, ao mesmo tempo que dados, informações têm a ver com desenvolvimento, com inovação, com tecnologia, com poder econômico, tem a ver também com dignidade da pessoa humana. Então, a ANPD, que é a autoridade que veio regulamentar a nossa lei, que veio fiscalizar, que veio para trazer também educação, ela é um importante fator nesse equilíbrio, para buscar esse equilíbrio entre economia, entre inovação, entre tecnologia e o fomento disso com os direitos, claro, dos titulares. Bom, quando a gente fala em direitos titulares, eles vêm muito a partir das transformações que as relações sociais foram recebendo a partir justamente da inovação, justamente a partir da tecnologia. E aqui a gente tem um setor, falando aqui de telecom, no sentido macro da palavra, que é um setor dentro da iniciativa privada que detém uma quantidade de informações, de dados pessoais, quase incalculável, E isso pode trazer, por outro lado, vulnerabilidade do indivíduo, a partir do acesso indevido que esses dados podem receber. Por isso, só um minutinho, gente. Por isso que a telecom, o setor telecom, tem um papel-chave no ecossistema de proteção de dados pessoais. A ANPD enxerga isso, e a telecom, assim como o Gustavo falou, o consumidor começa a enxergar também, porque segurança também vem a partir da transparência que o setor pode fornecer para os titulares. E, claro que os avanços tecnológicos eles têm que vir, mas têm que vir alinhados também com o sentimento de segurança e juntamente com a promoção dos nossos indivíduos e jamais com a mitigação dos seus direitos. Então, a gente tem uma realidade hoje em que a gente pensa muito em consentimento. Se o titular consentir, então está tudo ok. Mas acontece que não é bem isso. A lei traz diversas outras hipóteses legais, e em algumas delas, o consentimento ele não tem sentido, ele não tem razão. Então, o fato de o consumidor, de o titular, ceder seus próprios dados, e eles fazem isso, nós fazemos isso, a todo momento, isso não exime o setor, isso não exime tanto o setor privado quanto o setor público de fazer os ajustes relacionados à nossa lei. O rastro digital que a gente deixa é tremendo, a perfilização que ocorre também é tremenda, em certa medida ela é legal. O que a gente tem que combater é a medida ilegal. A ANPD não entende que de
tudo prejudicial, né? Que o rastro digital, que a perfilização como um todo, ela pode ser prejudicial. Mas é preciso ter os cuidados que a lei traz. Então, o primeiro recado que eu queria trazer para vocês é que a gente não tem uma visão absolutamente fechada em relação a isso, mas a nossa visão, ela é compatível, ela tem que ser compatível com a proteção que a nossa lei quis dar para os nossos cidadãos, para os nossos titulares. Algo que o setor telecom tem, assim como diversos outros setores, é um banco de dados, muitas vezes concentrado, um banco de dados antigo, um banco de dados que talvez possa não fazer mais sentido diante da nossa lei, né? Não há mais justificativa para a gente ter um banco de dados sem que haja uma correlação com a finalidade específica, com a finalidade legítima, com uma transparência com o nosso consumidor, uma transparência com o nosso titular. Hoje, é preciso ter a consciência de que o titular ele precisa ter o conhecimento do tratamento que é dado aos seus dados, com quem esses dados são compartilhados, por quanto tempo é necessário ficar na base do setor. E uma outra questão que a gente também entende relevante para o setor é a necessidade que a LGPD trouxe de manter essa base de dados quando essencial, quando legal e quando legítima, além disso, se manter exatamente com os dados corretos e exatos, né? Inclusive, porque o que a gente tem hoje são muitas decisões automatizadas, são decisões que podem interferir nos direitos, inclusive nos direitos que não estão relacionados tão somente à LGPD, mas nos direitos relacionados ao direito do consumidor, por exemplo, à defesa do consumidor, por exemplo, que podem estar baseados nesses dados equivocados. E, dentro desse âmbito, o interessante é não manter, claro, uma base de dados que não faz mais sentido. E dentro da base de dados que fizer, né, dentro da forma de operação do setor, o importante é que esse armazenamento já seja feito para atender os direitos dos titulares, para conceder acesso ao titular em relação às informações que precisam ser concedidas sempre para eles. Expectativa de regulação. Eu trouxe isso porque eu sei que é uma preocupação, a NPD sabe que é uma preocupação do setor, que sempre esteve acostumado à Anatel, né? E a Anatel que tem aí muitos anos de vida, décadas de vida, e sempre soube conduzir muito bem o setor, que sempre trouxe direcionamentos exatos para o setor, precisos ao setor. E hoje a gente tem uma lei que é muito baseada em princípios e pouca regulamentação. Então, às vezes, a gente sente que o setor se encontra esperando respostas, né, para tomar certas medidas. E o que a gente vem dizer é que, além da regulação responsiva que adotamos, no sentido de sempre estimular a participação social, sempre estimular que o setor empresarial, a academia, o setor público e todos os atores que possam contribuir participem do processo, para que a gente tenha uma regulamentação mais eficiente, a nossa intenção é não ter uma regulamentação muito fechada. A nossa orientação, a nossa visão é ter justamente uma regulamentação um pouco mais aberta, no sentido de que ela possa facilmente ser adaptada à inovação, às novas relações sociais e comerciais que surgem a cada minuto. Isso, inclusive, eu entendo que também é uma tendência atual da Anatel, né? A gente viu agora, recentemente, a guilhotina regulatória, a gente vê outras medidas da Anatel também. Então, a gente entende que isso pode trazer alguma insegurança para o setor. Mas, na verdade, isso é uma janela de oportunidade. Porque o que a gente traz aqui, o que a lei traz, o que essa forma de atuar traz, é uma oportunidade para que a adequação ocorra também, claro,
no melhor interesse do titular, mas também na melhor medida para a adaptação à sua própria operação, ao seu próprio negócio. Quando a gente traz a situação um pouco mais aberta, essa avaliação de risco, essa gestão de risco na implementação da lei, ela fica um pouco mais facilitada também. Então, se por um lado a gente tem o setor de telecom como um papel-chave para viabilizar o exercício dos direitos, um outro papel-chave aqui também é reforçar a segurança, mas a segurança, por si só, ela não vai corresponder tudo, ela não vai atender tudo em relação às obrigações que a nossa lei prevê, em relação aos direitos que a gente precisa atender para o titular. E aí vem a pergunta de sempre, né? A ANPD e a sanção, e como eu vinha falando, da Telecom como um instrumento importante, e a ANPD entende que é um setor que precisa ter um olhar muito específico, primeiro pelo volume de dados, em segundo pelo tipo de dados, terceiro pelo impacto no consumidor, que também é um dos fundamentos da nossa lei, é a defesa do consumidor. A gente tem o grande apreensão do setor, especialmente porque todo mundo sabe que nós estamos chegando no momento próximo em que vamos iniciar a nossa atuação mais firme e sancionatória. Hoje, o estágio que temos é a regulamentação da dosimetria, que está em andamento, tanto quanto possível, acelerado internamente, e temos processos de fiscalização iniciados, aguardando essa regulamentação de dosimetria para que a gente possa iniciar o processo de sancionamento. E as sanções, elas serão mais ou menos graves na medida da governança adotada e na medida também da comprovação do que foi adotado pelo setor, pelas empresas. Então, o recado que a gente gostaria de deixar aqui é que não basta dizer que adota determinadas medidas. É necessário ter instrumentos internos para conseguir comprová-las. Isso pode até chegar ao ponto de afastar algum sancionamento, mas certamente será um dos principais pontos a serem analisados para aumentar ou diminuir sanção, claro, junto com diversas outras questões aqui, que pelo nosso tempo não cabia trazer. E o outro questionamento também é como funciona, como são as sanções, e aí eu trouxe uma situação que a LGPD traz de novidade, né? A gente tem a multa aí de até 50 milhões por infração na base da pirâmide de sanção, junto com a advertência. Muito mais grave do que a multa seria, por exemplo, a suspensão ou a proibição no tratamento de dados pessoais. E isso certamente pode ser bem mais oneroso e impactar a própria operação das empresas. Então, é por isso que eu trago essa situação, que hoje a gente tem um novo cenário. A intenção da ANPD é que, de fato, a gente tenha uma adequação. O nosso processo de sancionamento todo, ele é focado para que a gente consiga a efetiva adequação e não simplesmente a sanção, mas essas são algumas das possibilidades que temos, mas a nossa intenção é uma atuação conjunta, é uma atuação orientadora também, para que a gente chegue finalmente a uma situação de fato, aplicação da nossa lei dentro do setor, fora dele, para os nossos titulares e também para o nosso setor público. Muito obrigada a todos. Tá, joia. Obrigado, pessoal, pelo convite, pela receptividade aqui, da gente poder falar sobre segurança, privacidade. Eu acho que depois de um workshop onde a gente vê tanta revolução para acontecer, tanta mudança, a gente se sente aqui de novo vendo que o mundo vai mudar, vai se passar por transformações. Eu acho que o debate sobre segurança é essencial. E aí pensei aqui o que eu falaria, né, num preâmbulo. Eu acho que a gente podia ficar discutindo aqui sobre como a guerra na Ucrânia tem trazido aspectos de guerra eletrônica, né? Você vê que hoje, para além de tanques e navios e aviões, você tem uma verdadeira guerra eletrônica,
onde você tem ataques a infraestruturas críticas dos inimigos, e você tem reações, e você, quer dizer, a questão digital é tão grande, as dependências das pessoas, dos estados em relação ao digital é tão grande, que virou, inclusive, aspecto de guerra, né? Poderia discutir aqui o fato de, por exemplo, a Vodafone em Portugal esse ano ficou 2 dias fora do ar por um ataque cibernético, né? Então, acho que representa o quão tangível é a questão de segurança em termos atuais. Mas vou tentar ir um pouco além, assim, não ficar discutindo sobre o quanto que as ameaças estão aumentando, como que os ransomwares e os malwares estão espalhados. Eu acho que, assim, quando a gente pensa na administração de empresas, né, minha formação é essa, nas pessoas, na psicologia das pessoas, para que a gente estuda a psicologia das pessoas? Para entender quais são os gatilhos de satisfação, de compra, de aquisição de produtos, ou como que a gente faz liderança de pessoas. Então a gente faz o estudo das pessoas, da psicologia. E tem um pensador, um psicólogo, que descreveu uma hierarquia de necessidades das pessoas, né, que é a pirâmide de Maslow, né? Por mais que ela seja discutida, né, atualizações sobre ela, formas onde ela não se aplica, ela é uma teoria bastante estável, né? E no âmbito assim das primeiras necessidades de um homem, de um ser humano, então são os aspectos fisiológicos, né? Você precisa se alimentar, você precisa ter questões fisiológicas. A segunda camada de necessidades é a camada de proteção, de segurança, de sobrevivência. Vai no íntimo de qualquer ser humano. Você tem você quer sobreviver, é o seu instinto de sobrevivência, né? E por que isso é importante? A partir de que você tem uma garantia de que você tem segurança de vida, de que você vai sobreviver, a sua família está sobrevivendo, é que você passa a galgar outras necessidades. E, claro, a gente vai galgando diversas necessidades. Mas é para você mostrar que na base de tudo do ser humano tem um aspecto de segurança. E como que isso se desenvolve e move a sociedade? Antigamente, as pessoas se reuniam, milhares de anos atrás, em termos de aldeias. Você tinha a sua aldeia familiar, poucas pessoas reunidas e buscavam fazer ali a sua alimentação, a sua segurança. E isso não deu muito certo. Por quê? Porque você estava sujeito a problemas de fome, seu alimento cessava, outra aldeia vinha e roubava tua estrutura, te violentava de alguma forma. Então, o que as pessoas passaram a fazer? Se reunir em grandes centros, se reunir em grandes aldeias, em maiores aldeias, para ter capacidade de proteção, segurança. Vamos fazer uma muralha, vamos dedicar um dinheiro para comprar umas pessoas, soldados para fazer a segurança. Então, a segurança é um aspecto do âmago das pessoas. E quando a gente fala, né, em 5G, IoT, inteligência artificial, robótica, smart cities, carros autônomos, metaverso, Web 3.0, a gente desperta 2 coisas nas pessoas. Curiosidade, interesse, poxa, que legal, e medo, né? Tipo, o que vai ser isso, né? Por que esse medo surge? Porque você vê a sua base de segurança questionada. Como vai ser minha base de segurança nesse novo modelo, né? Eu vou poder ter segurança, minha privacidade dos meus dados, como é que é numa Web 3.0 onde tudo é descentralizado? Eu acho que, como vai ser, eu vou confiar num carro autônomo que vai tomar as decisões por mim, que uma rede vai tomar as decisões do que o meu carro vai acelerar ou vai virar para a direita ou para a esquerda sem eu estar ali na segurança disso, eu tenho que ter confiança de que isso é seguro, né? Então, de toda essa revolução digital por qual a gente está passando, tem uma base, e aí, por que eu comento isso? A gente não pode encarar segurança e privacidade como um custo de planilha de investimento. Eu preciso fazer esse custo, mas vamos tentar fazer um pouco menos. A gente tem que entender que a segurança é o cerne da questão. Se as pessoas não sentirem que a segurança é um ativo, que aquilo ali te está propiciando um serviço confiável, a indústria não vai conseguir vender esse produto de uma forma adequada, né? As pessoas vão reagir a isso
de uma forma forte, porque mexeu com o que é mais sensível para o ser humano. Acho que era essa abertura e ficou à disposição para a gente conversar. Nairane, considerando essa introdução aqui, eu queria perguntar a você, como você avalia o resultado já colhido na atuação da ANPD e quais os desafios ainda pendentes? Estamos ainda no 2º ano de atuação da ANPD, para vocês terem ideia de como ela é recente, né? E esses primeiros anos, junto com a nossa própria estruturação, né, estruturação mínima assim, de computador, e-mail e etc., que a gente começou sem ter nenhum local para funcionar. Né? Então, esse é um desafio, junto a um outro que é super urgente, né, que é trazer respostas. Trazer respostas é, talvez, o principal desafio que a gente tem nesse início da ANPD. Não apenas a regulamentação. Né? Às vezes, a gente consegue trazer respostas em guias, em orientações, em eventos como esses, mas esse primeiro ano da ANPD foi muito focado nisso e se mostrar aberto para receber também as dúvidas, as dores, os anseios de todo mundo que participa e que é importante nesse processo, nesse ecossistema de proteção de dados, e entender também como a gente pode funcionar, né, porque não é tão simples. Entender também quais são os nossos limites e como outros órgãos também podem funcionar em conjunto conosco. Então, foram muitos desafios, a gente ainda, né, os tem. Nenhum deles, nem mesmo a estruturação, é um desafio que já foi possível ser concluído, mas, nesse nosso início, talvez esses sejam os grandes focos, além também de uma relação internacional, porque proteção de dados ele é um assunto transfronteiriço, né? E o mundo exige isso do Brasil também. Então, a gente também precisou dar respostas ao mundo em relação a como o Brasil está se organizando nesse sentido. Gustavo, você. Como a Anatel tem trabalhado a questão da segurança das redes e dos riscos de cibersegurança? Bom, acho que assim, a questão da segurança ela sempre foi uma atuação da agência. A gente tinha uma regulamentação anterior de infraestrutura crítica, né? Desde mais ou menos na época dos grandes eventos, se teve uma preocupação de fazer uma gestão de riscos das principais infraestruturas, quais eram as principais centrais, principais fibras, estruturas que suportavam a prestação de serviço, para evitar que essas estruturas venham a ter uma ocorrência e criar um caladão, digamos assim, no país, né? Só que esse trabalho ele vem sendo evoluído e, alguns anos atrás, a gente percebeu o seguinte: o mundo está passando por uma transformação tão grande que o risco ele passa a ser maior no campo dos sistemas lógicos e eletrônicos do que do campo físico das estações, de ter um incêndio, de ter um ataque, né, enfim, questões mais físicas, né? Então, a Anatel propôs, alguns anos atrás, a discussão de que essa regulamentação de infraestrutura crítica fosse modulada para uma regulamentação de segurança cibernética que não deixa de olhar a parte física, mas passa a dar um foco muito maior na parte eletrônica, né? E aí, como se dá isso? Primeiro, que é importante considerar que cada empresa de telecomunicações já tem uma obrigação genuína, natural, de fazer uma gestão de segurança. Tanto pelo meu princípio aqui, no início da fala, eu estava comentando sobre as pessoas perceberem segurança, mas pela própria preservação do negócio, né? Você imagina que quando a empresa vem e sofre um ataque, perde ativos muito importantes da sua rede, ela sofre uma pancada suficiente para ter um prejuízo comercial muito grande. Então, as empresas já têm estruturas de segurança, independente da Anatel ter um regulamento de segurança, né? Agora, por que a Anatel entendeu importante ter um regulamento se as empresas já fazem segurança? Porque as empresas prestam um serviço essencial, né? É um serviço que você hoje, se você sair de casa sem o celular, você tem que voltar e buscar. Não tem jeito de você ficar sem um celular hoje,
né? Documento, passaporte não, é documento, carteira de motorista, transporte, pagamentos, etc. Comunicação, quer dizer, todo tipo de aplicação hoje está no seu celular. Então, é um serviço essencial. A gestão de risco de uma empresa por si só é suficiente? A gente entendeu que a Anatel precisa fazer um acompanhamento. A gente precisa estar ali num olhar atento, discutindo boas práticas, discutindo vulnerabilidades, políticas de gestão de risco. Você está atento a isso aqui, está atento àquilo ali, né? Sua equipe está treinada em relação a isso. Quer dizer, é mais um agente de preocupação e reforço dada a importância desse serviço de telecomunicações. Então, a regulamentação da agência ela é pouquíssimo, assim, não tem muita intervenção na regulamentação de segurança, mas ela cria um grupo dedicado a fazer esse acompanhamento, né? E esse grupo, o GT Cyber, ele é composto por Anatel e prestadoras e busca discutir boas práticas de forma consensual, né? Então, você vai discutindo uma regulamentação que visa um acompanhamento zeloso aí do Estado em relação a uma infraestrutura tão crítica, né, tão importante para nós. Obrigado. Nairane, qual a sua perspectiva com a publicação da MP que transformou a NPD em autarquia e quais os seus impactos práticos? Eu acho que o primeiro impacto é internacional. O mundo ainda não via a ANPD como um agente de fato independente. A gente já tinha, né, independência técnica, independência decisória, mas o mundo não enxergava que nós pudéssemos conseguir atuar com independência, da forma como talvez quem trabalhe nesse setor, no setor de proteção de dados pessoais, conseguia acompanhar o trabalho da ANPD. Então, acho que o principal recado que a gente deu com isso foi para o mundo. Mas a gente também traz um recado muito importante aqui para dentro, que é o fato de a gente conseguir estar mais legitimado nos interesses independentes, nos interesses dos titulares e na condição de uma autoridade não amarrada a questões políticas para poder agir face ao poder público, face à iniciativa privada, na defesa dos interesses dos titulares. E também como um importante agente na defesa da dignidade do cidadão, especialmente agora, né, que proteção de dados foi consagrada, a gente já entendia que era, mas foi efetivamente consagrada também como um direito fundamental na Constituição Federal. Era importante que a autoridade que olhava para ela especificamente tivesse essa legitimidade plena, né? Então, o primeiro e o grande impacto com a medida provisória agora, recentemente a saída, né, mas que ainda está aguardando a sua conversão em lei, é isso, é legitimidade, é a gente ganhar mais força, é a gente conseguir se estruturar independente de outros órgãos, de outros fatores, de outros agentes. Mas isso também traz outro desafio, que é essa da estruturação, né? Até então, a gente conseguia colocar a culpa nos outros. Bom, eu não tenho ainda, né, porque eu dependo. Agora a gente vai ter menos condições de usar esse fundamento, a responsabilidade aumenta. Ao tempo em que estamos animados, estamos sentindo já o peso dessa responsabilidade. Além da MP, a gente precisa de um decreto que regulamente, então a gente ainda está esperando esse decreto também, isso deve sair muito rapidamente. Depois da medida provisória, ainda precisaremos de um projeto de lei que traga os servidores, traga os cargos, porque a gente se transforma em uma autarquia, mas a gente não ganha cargos. Então, a menos que os servidores queiram trabalhar para a gente sem função, né, a gente se mantém um pouco ainda amarrada à nossa estrutura anterior, né? Mas então a gente, claro que abre outras possibilidades, né?
nos dá mais liberdade também nessa questão de estruturação, de licitação, e o desafio está só começando, mas estamos animados e já sentindo o peso e a responsabilidade disso. Gustavo, como ficará a conciliação das assimetrias regulatórias de PPPs com a necessidade de um modelo que garanta a proteção de todo o sistema? Lá no GT, o Regulamento de Segurança Cibernética, primeiro ele abrangeu as grandes operadoras, aquelas que não são consideradas na nossa regulamentação prestadoras de pequeno porte, né? E por quê? Porque são as empresas, como eu comentei, que têm maior abrangência, que têm uma infraestrutura mais crítica. É um trabalho de gestão de riscos da agência. Agora, o próprio Conselho Diretor, quando aprovou o regulamento, pediu ao GT Cyber que fizesse uma avaliação de se existiam algumas PPPs que deveriam entrar na abrangência desse regulamento, e nós propusemos que algumas PPPs adentrassem, né? Você vê que o próprio Conselho Diretor já havia decidido fazer que só se aplicasse às grandes e avaliar quais das pequenas. Então, a discussão sobre abranger todas as pequenas já foi decidida pelo Conselho. Então, quais as pequenas faziam sentido? Faziam sentido, na nossa visão, aquelas que detêm uma infraestrutura mais crítica, né? Tem 14 mil, 16 mil PPPs pelo Brasil. Então, quais? Aquelas que detêm uma infraestrutura crítica. O que foi considerado por nós infraestrutura crítica? Aquelas que detêm licenças de telefonia celular, né, especialmente o 5G. Então, você tem novos entrantes, eles não têm mercado, não tem 5% do mercado nacional, mas são empresas que têm uma infraestrutura que preocupa a agência do ponto de vista de segurança. Empresas detentoras de cabos submarinos. Sem os cabos submarinos, toda a nossa comunicação fica isolada ao nosso continente, né? E empresas detentoras de cabos de transporte interestadual, que fazem diversas interligações pelo Brasil afora. Isso foi para consulta pública, houve uma série de contribuições e a gente está, nesse momento, avaliando essas contribuições para ver se tem mais algum tipo de infraestrutura crítica ou se recua em algum. Então, avaliando justamente agora as contribuições. Mas a tendência é que nos próximos dias a gente encaminhe para o Conselho para uma deliberação em definitivo, mas esse conceito de detentor de infraestrutura crítica está bem sólido, né? Assim, não se tem expectativa de uma mega expansão da abrangência desse regulamento. O que se discute quais de fato são os critérios objetivos para que seja abrangida aquela prestadora. Bom, pegando esse gancho, eu só aproveito só emendar uma pergunta aqui na outra para o Gustavo. Como considera a preparação das operadoras de telecom para lidar com o desafio da proteção das redes contra questões de segurança? Olha, do acompanhamento que a gente faz, de fato, as operadoras têm equipes dedicadas à segurança, bem capacitadas, investimentos, sistemas lógicos de proteção. Então, assim, são empresas que de fato já têm o seu próprio aparato de segurança. O que a gente faz é acrescentar uma camada de avaliação e de... Você tá lembrando de olhar isso aqui? Quer dizer, é uma camada extra de avaliação, né? Mas as empresas têm infraestrutura de segurança, dedicação a isso. Eu acho que agora o desafio é a gente estar implementando uma nova rede. A gente está implementando uma rede de celular 5G, que é standalone, ou seja, ela vem uma nova infraestrutura que tem que conviver com redes legadas, ou seja, acho que essa implementação ela tem que ser feita com cuidado, com bastante pensamento em termos de segurança, porque ela é uma rede que habilita uma nova plataforma de negócios, né, que a gente discutiu durante todo esse painel, e que se a gente perceber falhas de segurança, de fato a empresa vai sofrer. Eu comentei de quanto que a segurança está no core, né, do interesse de cada cidadão. Então, uma empresa não pode pagar para ver uma falha de segurança. Acho que elas têm que mostrar, têm que entender que a segurança não é um custo de planilha. Segurança é um ativo. Teve falha, a empresa vai sofrer, todo o cidadão vai sofrer, o órgão público vai sofrer. A gente tem que cuidar
de que isso não aconteça, ou se acontecer, de uma forma bastante minimizada, né? Nairane, como enxerga a adequação dos atores de telecom e empresas de internet diante das demandas de LGPD? Eu trouxe um pouquinho disso até na apresentação, né? Para a gente, a telecom no sentido amplo, aí considerando os diversos agentes, é essencial, né? É essencial porque ele tem um número, um volume de dados pessoais absurdo, tem uma base de dados também anterior, uma base de dados legadas, também super importante. E se o setor que detém um dos maiores volumes de dados pessoais, de consumidores, de cidadãos, pelo menos dentro da iniciativa privada, não tiver adequado, o sistema está solto, o sistema de proteção de dados pessoais. Então, para a gente é super essencial, é essencial mesmo que o telecom esteja adequado, né? Isso porque é um fator que pode trazer o sentimento de segurança, que o Gustavo sempre aborda muito bem, para o cidadão, e evita também a quantidade de incidentes que a gente vem assistindo, né? Então, a consequência disso são fraudes, a consequência disso, ela vem em cadeia. Se o telecom não tiver dentro do sistema de proteção de dados devidamente adequado, prejudica a própria essência da estrutura da LGPD, a própria essência prática da aplicação da LGPD. Então, por isso que é um agente, que é um fator, que é um setor, claro, assim como saúde, por exemplo, que é super importante também, é um setor que a gente precisa olhar com muito carinho e nos ajuda bastante, por exemplo, as iniciativas da Anatel em relação ao grupo de trabalho de segurança, mas segurança ela não é tudo, ela é essencial, mas ela não é suficiente para a LGPD. Sem a segurança, a gente não tem proteção de dados pessoais, mas ela não é suficiente. É preciso viabilizar também os direitos dos titulares. A gente entende, a gente sabe a dificuldade, porque são novas operações, é uma nova forma de agir, são estruturas que precisam, que até então não existiam, né, obrigações que até então não existiam, mas se hoje elas não forem implementadas, muita coisa vai deixar de fazer sentido na lei. Então, é por isso que é um setor que, para a gente, é chave, que, para a gente, é essencial nesse sistema de proteção de dados pessoais dentro da visão da iniciativa privada. Bom, o nosso setor ele possui um assento no CNPD, né? E aí eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar como é que você vê a nossa participação, né, no CNPD, o que vocês esperam da nossa participação no Conselho? O Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele tem ele é super multissetorial, né? Ele congrega o setor empresarial, congrega o setor público, ele congrega a academia, e ele representa justo o que a gente falou no início, né? Ele representa a sociedade, né? E a ANPD, ela tem essa tendência, ela tem essa vontade de se comunicar com diversos fatores, diversos atores, para que o recado da proteção de dados pessoais, de fato, atinja uma capilaridade interessante, uma capilaridade importante, para que o recado chegue a todo mundo, mas também para que a nossa regulamentação, para que as nossas orientações, elas cheguem de forma eficiente, elas sejam elaboradas de forma eficiente. Um dos papéis do Conselho é justamente realizar estudos, propor algumas medidas da ANPD. Hoje, o Conselho, inclusive, depois da aprovação do seu regimento interno, ele
se dividiu em vários grupos de trabalho, né, cada um com temas macro importantes, para depois extrair alguns estudos mais específicos que certamente vão contribuir para a NPD. Né. O tamanho do conselho é praticamente o tamanho da NPD. Né. Só que a gente tem diversas funções, né, a fiscalização, a regulamentação, a orientação, é bem mais amplo, claro, né, a nossa atuação do que o do Conselho. Então, se o Conselho contribui com esses estudos, para a gente é super interessante. Então, a gente vê o Conselho como um fator que pode, sim, ajudar nas nossas competências, né, na execução das competências e das atribuições da ANPD. Bom, agora eu coloco aqui para os dois. Como a Anatel e a ANPD têm trabalhado em conjunto nas questões de proteção de dados de usuários de telecomunicações? A ANPD e a Anatel já tiveram algumas conversas. Talvez a Anatel tenha sido o primeiro órgão com quem a ANPD conversou. Logo que os 5 diretores foram nomeados, a gente não tinha ainda conversado com nenhum órgão e já fomos. A gente não tinha nem computador, nem onde nos sentar, e já fomos super bem recebidos pela Anatel e já estreitamos algumas comunicações. Não estamos ainda, junto com a Anatel, no estágio em que eu imagino que a sociedade espera, que é um acordo de cooperação, que é uma atuação conjunta, por exemplo, para firmar entendimentos. Né? A gente sabe dessa necessidade, né? Temos essa consciência dessa necessidade, principalmente para a segurança jurídica do setor, né? Que tem algum receio de receber a fiscalização dos 2 órgãos em questões correlatas, com interpretações divergentes. Né? Claro que há essa possibilidade, a gente vai trabalhar para que não tenha, vamos trabalhar, claro, para que a gente tenha conceitos mais padronizados, como a gente já iniciou com alguns outros órgãos, com algumas outras agências, mas com a Anatel a gente precisa seguir mais, digamos, mais próximos disso. Necessariamente, mais cedo ou mais tarde, vão ter situações em que vamos precisar estreitar nesse sentido, independente de um acordo. Por exemplo, quando nós temos grandes incidentes de segurança, vazamentos de dados pessoais, independente de ter acordo de cooperação efetivamente firmado, há necessidade de atuação conjunta. Né? A ANPD já fez isso em muitas situações. Em muitas situações de vazamentos, por exemplo, há também questões criminais, em que também há necessidade de envolvimento de órgãos, por exemplo, de investigação, órgãos policiais. Mas, para além dessa questão de atuação apenas na ocorrência de incidentes, eu acho que é necessário, sim, uma atuação mais próxima, mais conjunta com a Anatel, para que a gente tenha conceitos mais bem estabelecidos, para que a gente tenha segurança jurídica, para que o setor saiba exatamente a direção que pode tomar, né, e que a gente não tenha decisões conflitantes. Eu acho que já foi 100% respondido, mas eu vou colocar os highlights aqui da fala, porque, de fato, eu acho que, independente de se ter um memorando de entendimentos fixado, se tem uma proximidade das agências, né, das autoridades, e um senso de que uma atuação não pode ser divergente, né, em uma situação que envolva assuntos que tenham sensibilidade nas 2 autoridades, né? Diria que já teve um caso em que foi aberto processo lá e na Anatel também, e isso há um diálogo, né, entre as autoridades independentes, e eu diria que essa definição melhor de entendimentos depende, de fato, de uma avaliação até de casos concretos, porque a regulamentação se coloca testada na avaliação de casos concretos, né? E aí é que a gente vai ver até onde é um papel da Anatel, até onde é um papel da ANPD, e vai se criando maior pacificação de responsabilidades e atribuições, né? Mas eu acho que o diálogo é o fundamental e ele vai acontecer, ele acontece, e acho que a preocupação de não se criar divergências de entendimento, ela já existe, e acho que
Isso já é o melhor estágio que daria para estar nesse momento, né? Obrigada, Gustavo, Nairane. Bom, eu queria abrir agora para perguntas. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a mesa. Boa tarde, pessoal. Fernando, da Algar, tudo bem? Falando aí sobre vazamento de dados, né, como é que está funcionando a interação da Anatel, a NPD e Banco Central? Porque hoje é muito fácil, né, com uma pessoa com CPF, uma carteira de identidade, abrir uma conta num banco, né? Isso aí tem sido feito um trabalho para aprimorar a segurança, né, das operações bancárias, enfim, para proteger o usuário desse tipo de consequência de vazamento de dados? Primeiro, agradecer a gentileza aqui do Gustavo. Há, sim, um trabalho nesse sentido. A preocupação nossa com fraude, com as consequências ao consumidor, ela é clara, né? Internamente, a gente tem conversado com o Banco Central para ver o que pode ser feito. O Banco Central publicou algumas iniciativas em relação à fraude, decorrentes de vazamento. A atuação da NPD é no sentido de punir, de investigar mesmo esses vazamentos, mas temos uma atuação limitada, né, à nossa competência, que ela é estrita à proteção de dados pessoais. Então, mas tem uma dificuldade também muito grande em vazamento, que talvez não haja uma noção muito clara, que é entender a origem. Quando tem um vazamento de dados pessoais, quando tem um incidente de segurança, a percepção e a necessidade de entender a origem, ela é bem preocupante e ela é bem desafiadora. E a gente envolve, por exemplo, além de órgãos policiais, além de órgãos criminais, alguns outros setores de tecnologia, a NIC-BR, por exemplo. A gente está sempre trabalhando junto para entender a origem. O que nós fazemos hoje, sempre que a gente recebe essa notícia, a gente, às vezes, não é sequer notificado, para você ter ideia, e muitas vezes a gente tem a noção a partir da imprensa, em algumas situações, ou quando alguns órgãos, como esses de investigação criminal, ou como o que eu citei, o NIC, ou quando as agências correlatas, né, dos setores em que provavelmente houve o vazamento, nos avisa. O que a gente faz é levantar imediatamente as informações, e, às vezes, as informações não são suficientes, e a gente vai envolvendo outros agentes, até a gente ter uma noção mais concreta, até a gente ter um entendimento mais efetivo do que, de fato, provocou o vazamento e do que a gente pode fazer. Em relação às consequências dele, em relação a também uma preocupação da gente, que, inclusive, a lei nos impõe, né, que é entender os prejuízos que os titulares podem sofrer a partir dele. E, em relação à situação do Banco Central, também é uma preocupação do Banco Central, inclusive uma preocupação conjunta para tentar barrar de alguma forma, para tentar proteger de alguma forma. Inclusive, o que é feito para mitigar os prejuízos do titular é um dos pontos especificamente avaliados quando a gente investiga e quando a gente abre um processo de fiscalização relacionado a vazamento de dados pessoais. A questão de fraudes, né, envolvendo usuários por meio de tecnologia é bastante ampla e tem diversas responsabilidades, depende muito de cada tipo de fraude, né, mas o que a gente entendeu lá na Anatel é de que a gente precisa criar um grupo dedicado a discutir as fraudes, né. Então, lá na agência a gente tem um GT Segurança, e dentro desse GT Segurança a gente acabou de criar um subgrupo de antifraude,
né? E uma das pretensões desse grupo é discutir quais são os tipos de fraude que envolvem o setor de telecomunicações e ver de que forma o setor pode providenciar providências, mitigações, compartilhamento de informações com autoridades policiais, etc., né, autoridades de segurança, justamente para se ter uma visão mais organizada desse tipo de situação que ocorre com os recursos de telecomunicações. Mas nesse subgrupo já se discute, sim, inclusive a participação formal de órgãos de autoridades de segurança pública, né? Porque a gente entende que, por mais que, quando se fala de fraude, você faz uma medida de mitigação, de reação, e o fraudador ele se adapta, né? Então, muitas vezes você tem que estar sempre vigilante em relação àquela fraude, e não adianta você só fazer as reações, você tem que investigar. Da onde vem, quem que está por trás daquela fraude, daquele crime, e aí entra realmente uma camada de competência que não está associada à Anatel, né, não está associada à NPD, está associada a autoridades de investigação, né, e etc. Mas o importante é que a gente tenha a avaliação do assunto, consiga identificar, ter informações e inteligência para conseguir, inclusive, conversar com essas autoridades de segurança para que possam fazer seu trabalho. Boa tarde, eu sou Marcos Urupá, jornalista do Teletime. Eu queria perguntar para a Nairane, parabéns pela apresentação, Nairane, sobre a MP e os passos daqui para frente, né? Eu conversei com alguns especialistas que apontaram, apesar de bem-vinda a medida provisória, mas que apontaram que ainda há algumas lacunas para a NPD realmente ser essa autoridade prometida simbolicamente na MP, né? Uma delas é a financeira, por exemplo, que a MP tem uma lacuna sobre isso. Apesar dela, posteriormente, depois de 120 dias, em tese, se tornar uma lei, né? Esse é o objetivo, e ser passível de algumas emendas até, mas tem duas lacunas nela. A primeira é financeira e a segunda é esse aspecto de pessoal. Você deu uma pincelada um pouco nisso, queria que você explicasse melhor. E qual é a previsão desse decreto que você citou aí, e o que ele vai abranger? Na verdade, o decreto que visa aí fortalecer a institucionalidade da NPD. Obrigado. Essas questões que você colocou também são questões que estamos discutindo internamente. A lei, a LGPD, ela já traz uma forma, né, para a NPD. O nosso orçamento, independente de hoje ser uma autarquia ou não, ela é de dotação orçamentária, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto, que também é discutido e que também é trazido por diversos atores, se, por exemplo, a nossa atuação fiscalizatória poderia trazer, enfim, algum recurso para um fundo específico que fosse revertido para a NPD. A lei prevê que ela vai para o fundo de direitos difusos, né, o FDD, e a gente já vê algumas iniciativas, pelo menos a gente ouve algumas iniciativas de um futuro projeto de lei que possa ajustar isso ou trazer um direcionamento mais preciso para a NPD, não diretamente, né, porque a atuação fiscalizatória ela jamais pode remunerar diretamente, aliás, jamais não, mas hoje não há uma tendência de uma remuneração direta, né? Então, assim, como poderiam funcionar esses fundos? É algo que já há uma discussão, inclusive para ajudar no financiamento da autoridade. E hoje o que a gente tem e o que a gente que a MP não alterou é essa questão da dotação orçamentária mesmo. Os próximos passos, eu acho que eu comentei aqui, seriam agora o nosso decreto, né? Algumas situações ficaram para o decreto, alguns ajustes de pessoal, mas veja que a gente não pode criar cargos porque não houve uma ampliação do nosso orçamento, isso precisava vir por lei,
né? Então, a gente também vai ter, num projeto de lei, uma reestruturação de pessoal, uma criação de cargos, e a gente se tornar autarquia é muito bom, mas com um quadro efetivo pequeno, isso mantém algumas dificuldades, né? Então, é algo que a gente pretende, no projeto de lei, trabalhar bem, para que a gente consiga. Mas o projeto de lei, a gente está vendo tantas iniciativas que talvez ele demore algum tempo para que possa ser discutido, para que possa ser tramitado, para que possa ser aprovado. O que a gente tem de imediato é a medida provisória, e vamos trabalhar para que ela seja convertida em lei o mais rápido possível, principalmente pelo ano eleitoral que temos, pelo envolvimento, pela redução do tempo em que o Congresso trabalha nesse ano, né? Então, a gente tem algumas emendas, como você bem colocou, algumas emendas são favoráveis, outras emendas podem trazer uma discussão que atrapalha a conversão da MP em lei. Então, tem algumas situações aí que a gente, de fato, vai precisar se preocupar, vai precisar trabalhar para que a gente garanta a transformação em autarquia, e as outras situações, de fato, vão ter que ficar para um projeto em lei, senão a gente não consegue manter a nossa autarquia. Bom, nós estamos, infelizmente, com o tempo um pouquinho esgotado, mas eu queria abrir uma fala bem rápida para vocês, só para um encerramento. Vocês querem fazer algumas colocações? Considerações finais. Eu gostaria apenas de agradecer a todos que vieram aqui, que demonstraram interesse no tema, que estão interessados também de levar as situações de segurança, de proteção de dados para dentro das empresas, para dentro do setor, dizer que a NPD é super aberta para conversar, dizer que a NPD gosta de receber contribuições, estimula a participação nas consultas públicas, nas audiências públicas, nas tomadas de subsídios. Embora nós tenhamos o efetivo pequeno, nós lemos cada linha, nós discutimos cada linha das contribuições, e elas são sempre um motivo de muito crescimento e amadurecimento nas nossas regulamentações. Então, se por acaso pensarem em contribuir, hajam, porque, de fato, isso traz um resultado efetivo. A gente, de fato, analisa, e isso converte em benefício da eficiência da regulamentação. O setor já é bastante atuante, e esperamos sempre mais, claro. Muito obrigada a todos. Bom, pessoal, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo evento. Quem esteve aqui esses 2 dias percebeu que foi uma enxurrada de informações, de modernidade, de revolução digital. A gente tem expectativa de que nos próximos dias a gente tenha a instalação oficial do 5G standalone, né, no Brasil, em Brasília. É com grande satisfação que a gente está percebendo esse momento. A gente entende que é uma habilitação de plataforma para diversas aplicações, para diversas modernidades que vêm em favor dos cidadãos. A gente vai ter uma agência reguladora, a gente já tem a agência reguladora dedicada, com bastante afinco nos aspectos de segurança, por acreditar que tudo isso que a gente está falando de implementação requer, de fato, a percepção do usuário de segurança, de satisfação, de proteção dos seus dados, do seu sigilo. O sigilo das telecomunicações existe, não sei, desde que o mundo, desde as cartas há muitos anos, então é uma coisa que é eterna, A gente precisa cuidar. As medidas tecnológicas habilitam formas de contato, de comunicação, mas o sigilo é uma preocupação inata, a segurança é uma preocupação inata do ser humano, e a gente precisa perseguir isso na implementação das redes, dessa nova plataforma digital. Obrigado a todos, e a gente fica à disposição aí para os próximos eventos. Mais uma vez, muito obrigada, Nairane, Gustavo. Obrigada a todos e uma boa tarde.